Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Connosco temos a presença habitual, Mary Poppins. Hello! Olá! E primos, nós trouxemos o primeiro campeão mundial de Karaté, e ele que é líder de vendas de marketing digital. Connosco temos Ricardo Teixeira. Olá, Ricardo! Olá, Pedro. Olha, para mim é sempre um prazer enorme participar nos podcasts e este aqui particularmente também, porque está aqui uma ligação, já aqui uma ligação anterior. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí. Hoje nós trouxemos o Ricardo para falar um pouco sobre marketing digital. Como é que nós podemos dar os primeiros passos. Também falar sobre vendas. Ele que é um campeão nesta área. Explicar como é que nós podemos transformar a arte da dança em ruas fechadas em vendas. Então, Ricardo, o episódio de hoje é dedicado a si. Eu trouxe aqui a Fire, que é uma presença habitual. Seja bem-vindo aqui ao podcast dos primos. Muito bem, obrigado. E já agora começo por dizer uma coisa, trato-me por tu, mesmo nos meus programas trato toda a gente por tu, e portanto, para tornar logo a coisa informal e tirarmos logo barreiras pelo caminho. Posso já deixar aqui, eu conheci o Ricardo dos anúncios do YouTube, quem nunca, não é? Quem nunca viu é porque não anda lá há muito tempo. Peço E depois pude assistir à palestra no Ed Summit e foi muito giro porque foi a última palestra, foi no fim do dia e podia já ser, ou seja, já era ao fim de um dia inteiro de palestras e o pessoal já estava todo cansado, mas a energia veio ali para cima, foi mesmo muito fixe. Obrigado. Ricardo, agora eu queria perguntar já uma coisa. Como é que é possível nós conseguirmos vender, ok? Entrando já aqui de carrinho naquilo que é as vendas, que é a sua área. Como é que nós podemos vender utilizando uma imaginação completamente diferente daquilo que é normal, que estamos habituados a ver os anúncios na televisão, uma coisa um pouco, tudo muito bonitinho, tudo muito cheio de detalhes, e depois caímos no Ricardo no YouTube, uma vez, 2 vezes, 30 vezes e acabamos por carregar nos seus links. Como é que isto funciona? Olha, a forma não é original, nem pouco mais ou menos. Eu gosto muito dos anos 80, porque os anos 80 a internet já existia, mas digamos que não existia como hoje existe. Portanto, as pessoas baseavam-se principalmente em quê? Na televisão, em mensagens na rádio, em classificados, nos jornais, e portanto era tudo por aí. Logo, a forma de fazer publicidade, a forma de chamar a atenção, e eu já vou falar sobre isto, tinha que ser feita de uma forma muito boa, muito boa. Inclusive, quando eu estou a escrever, por exemplo, copy, ou quando a minha equipe começa a escrever copy, muitas vezes eu vou buscar anúncios dos anos 20. Porquê? Porque nos anos 20 não havia televisão e nós tínhamos que escrever de uma forma, as pessoas tinham que escrever de uma forma que chamasse mesmo a atenção. Hoje é tudo muito mais facilitado. E ainda nos anos 80 havia houve alguns esquemas publicitários que ficaram na memória de toda a gente. Porquê? Porque eram diferentes, porque eram disruptivos. E por isso, sempre que eu faço uma publicidade, sempre que eu imagino uma publicidade, eu mais a minha equipa, nós procuramos pensar em algo que seja disruptivo. Ou seja, que vá dividir as pessoas, naturalmente. Porque se fizermos uma publicidade e não provocarmos qualquer emoção do outro lado, alguma coisa está errada. E não vai aquilo que eu chamo de carimbar. Nós temos que carimbar a mente. Eu achei piada que aquele anúncio que estavam a falar do YouTube, principalmente um que atingiu 1.1.100.000 pessoas, foi feito de propósito mesmo para provocar aquele sururu. E, portanto, era baseado numa história verdadeira, que eu sabia que as pessoas iam duvidar, mas que era verdadeira, porque ela tinha vendido uma garrafa de água, na verdade não foi uma, foram 6, por um preço completamente exorbitante,
portanto, eu sabia que isso chamava a atenção. Mas isto para dizer tudo que em marketing nós temos 3 coisas: atenção, retenção e chamada para a ação. São os três passos. E, portanto, nos anúncios, que nós fazemos, quando eu faço um anúncio diferente, é para chamar a atenção. Eu já sei, e nós temos, sei lá, 20% dos nossos alunos foram pessoas que de início não gostaram de mim, ou que enfim, em que a opinião não foi das melhores logo de início. Mas depois, tanto viram, tal igual como disseste, tanto viram que clicaram e depois juntaram-se. E isso é um processo normalmente natural, porque tudo o que é estranho, é uma defesa natural, nós não queremos, é perfeitamente natural. Mas existe um outro ponto, que é o facto de não querermos, mas fica o mistério de como é que seria. E portanto as pessoas mais tarde ou mais cedo clicam para ver como é que seriam, e depois com o historial que nós vamos montando, porque não estamos cá há um mês ou 2, com o historial que vamos montando, as pessoas vão naturalmente acreditando e vão se juntando. E hoje em dia a retenção que temos nas pessoas quando elas se juntam à nossa masterclass, onde nós depois vendemos o nosso programa chamado KDF, é elevada, é muito elevada. As pessoas, quando entram, cerca de 90% a 95% das pessoas ficam até ao fim. E estamos a falar de mais de 20 horas. E, portanto, um fim de semana super intenso. Isto tem a ver como é óbvio, com consistência. Nós estamos sempre a analisar de que forma é que falamos, o que é importante, quais são as dores que os empreendedores têm e como é que nós podemos responder. E ao longo do tempo vamos aprendendo cada vez mais, e depois isso naturalmente as vendas vão aparecendo. Claro que existem outros componentes, eu podia estar a falar aqui durante 10 horas sobre isto, mas existe um componente fundamental, que é o tal que eu falei da garrafa d'água, que tem a ver com uma oferta irresistível. Ou seja, nós criamos uma oferta que realmente, que é um termo técnico de marketing chamado oferta, ou seja, é quando nós estamos a vender algo, e esse algo tem uma série de componentes que fazem com que nós vamos eliminar as objeções que as pessoas têm, e por outro lado criamos o desejo da compra. E é tão simples quanto isto. Não é fácil, mas é simples. Eu só ouço, Ricardo, eu só vejo milhões, e agora acrescentou aqui 1 milhão que eu não sabia, que é os milhões de visualizações num anúncio, temos milhões de ouvintes, 25 milhões de vendas. Como é que se chega a esse patamar dos milhões? Olha, às vezes as pessoas pensam que isto foi um sucesso da noite para o dia, mas foi um sucesso. É sempre assim. Foi um sucesso que levou 26 anos. Este mês de fevereiro faço 26 anos empresarial, ou seja, a minha empresa tem 26 anos. Um grupo de empresas do qual eu sou gestor, e eu comecei como empreendedor desde os 16 anos. Portanto, ou seja, as coisas não acontecem do dia para a noite, existe um historial que está por trás. E mesmo do ponto de vista desta área do marketing, é óbvio que vai haver muita experiência que eu tive para trás, mesmo estando a desenvolver software, que é a minha principal área, mesmo estando a desenvolver software, é óbvio que aprendi e apliquei coisas que permitiram chegar depois a este patamar. E mais uma vez, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Muitas vezes as pessoas, e isto é o problema, muitas vezes as pessoas, quando começam, criam o seu primeiro produto, procuram vender e depois de repente não vende, ou vende pouco, ou vendem, acham que foi pouco. E as expectativas eram elevadas e não correspondeu às expectativas. E as pessoas desistem aí. E esse é que é o problema. Eu, desde o início, mesmo estando habituado a um determinado patamar, quando fiz o meu primeiro lançamento de produto digital, e do qual eu já era empreendedor há pelo menos 15 anos, okay? Já tinha a empresa pelo menos há 15 anos, e eu vendi, no primeiro produto eu vendi 11 mil euros. Foi um produto para advogados, chamado Elite Advogados, e eu podia ter ficado chateado. E 11 mil euros, estou habituado a vender muito mais, agora vou estar aqui com as pessoas. Mas não, nem pouco mais ou menos. Quando eu vendi o primeiro produto para marketing, para empreendedores sobre marketing digital, vendi, salvo erro, 11 unidades.
e eu podia ter ficado super chateado, ia só 11, meu Deus, agora vou estar com 11 pessoas. Não, 11 pessoas confiaram em mim e eu vou honrá-las já. E, portanto, vou servir o melhor possível estas 11 pessoas. E é assim que as coisas acontecem. O que acontece é que realmente as pessoas não têm a paciência para esperar e aprender aquilo que estão a fazer. Eu posso dar a minha opinião. Eu também comecei há 1 ano e pouco que eu comecei, com a ajuda da Karina, comecei aqui a entrar um bocadinho no que era... Uma boa ajuda. Isto que é o mundo digital, isto que é o marketing, não é? E isto são as vendas. Então nós lançamos o nosso primeiro produto. E na verdade, quando nós lançamos, nós até trabalhamos com o público quente, não é? Não fizemos zero publicidade nesse sentido. E então, em termos de vendas, não chegámos aos 11 mil, nem coisa que se pareça. Nós tivemos 24 vendas, mas foi uma coisa... 24 no primeiro. Isso é fabuloso, 24 vezes é mais do que eu tive, porque eu fiz 11 mil euros porque eu vendia 11 pessoas a 1.000 euros. Pois, mas nós vendemos, ao total, o meu primeiro produto tinha um custo de 189 euros para 24 pessoas, então nós temos ali aproximadamente 4.600 a 5.000 euros. Então foi muito bom, eu estava todo contente, mas confesso que pela expectativa... Isto olhando, porque nós olhámos muito, já tinha uma ideia errada, olhava que seguidores é diferente de compradores, não é? Então eu olhava, ok, estava aí com um número aí de 5.000, acho que tinha 5.000 ou 6.000 na altura, e eu dizia assim, ok, isto vai vender aqui 100 pessoas. E foi bocadinho por aquela coisa de, ok, também levei ali logo um corte nas pernas, mas que valeu a pena, porque a seguir nós fomos melhorando, serviu para melhorar, mas também foi nesse sentido, nessa onda que eu não era para desistir, mas fiquei um bocado desiludido, confesso, naquele momento, mas logo a seguir fomos trabalhando e... É natural, é muito natural. Deixa-me dar um exemplo muito rápido de uma pessoa que eu ajudei a entrar no meio digital, que toda a gente conhece. A Teresa Guilherme, quando saiu da televisão pela primeira vez e ficou assim no meio de um impasse, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, há uma altura em que eu faço o meu primeiro evento ao vivo, foi em 2018, o que é live, e eu convidei a Teresa Guilherme, ela foi e começámos a ficar desenvolvemos uma relação de amizade muito, muito forte. E depois, nessa altura, eu disse o que é que nós fazíamos, ela começou a ficar interessada e depois ela começou-me a chatear, no fundo, para ajudá-la a arrancar. Então, a certa altura, nós decidimos juntar forças e vamos juntar forças e vamos então, eu vou-te ajudar a arrancar. E o objetivo era só arrancar, mais nada. E, apesar de ela ter meio milhão de seguidores na altura e em várias plataformas, no primeiro lançamento ela teve 11 vendas. E, portanto, claro que a Teresa de repente ficou isto não foram... E eu fiquei todo contente. Porque achei que ela tinha passado pelo processo, porque, como é óbvio, ela não se sentia confortável a vender, porque ela sentia-se confortável a falar, mas quando chegou o momento da venda, a Teresa a vender e a Teresa a falar são duas pessoas diferentes, ou eram duas pessoas diferentes. E, portanto, de repente, o facto de ter aquelas vendas foi extraordinário. Só que é que, para uma pessoa que tem quase 1 milhão de pessoas e de repente tem 11 vendas, parece que é desmotivante. Mas eu digo que é o parece, porque é precisamente por causa disso. Tem a ver com a forma como a população depois a via, que ela é vista como entertainer, não era vista como uma pessoa que ia vender coisas à sua audiência. E, portanto, tudo isto importa. E é realmente esta a palavra certa, que é seguidores não é igual a vendas. Vamos agora aqui para uma questão que é: o que é necessário então para ser bem sucedido no meio digital? Consistência e foco. São as duas coisas principais. Claro que há muitas outras, não é? Mas foco, consistência e aprender com os erros é muito importante. Claro que existe uma coisa que acelera, que é aprender com alguém que já fez o caminho. Não é puxar a brasa à minha sardinha, mas é a verdade. Eu também acelerei o meu processo de aprendizagem, porque aprendi com alguém
que já fez o caminho. E, portanto, é muito mais fácil, porque evitamos erros, evitamos fazer coisas que às vezes achamos que queremos fazer, evitamos um método que eu chamo o método Frankenstein, que é aprendemos ali, acolá e acolhi, juntamos tudo, fazemos uma salada russa e mandamos para o mercado. Às vezes funciona, mas normalmente dificilmente escala. E uma das coisas que eu tenho feito constantemente é escalar, ou seja, tenho uma preocupação em escalar, tenho uma preocupação em investir cada vez mais. Esse é outro erro. As pessoas muitas vezes têm as suas primeiras vendas e em vez de agarrarem esse dinheiro das vendas e reinvesti-lo, não, utilizam para seu proveito e depois no lançamento seguinte, por exemplo, utilizam exatamente o mesmo budget que tinham. E isso também vai prejudicar o crescimento. Portanto, são uma série de componentes que fazem com que o sucesso depois comece a aparecer. Não quer dizer que não haja lotarias, que haja uma ou outra pessoa que de repente sai fora da curva, mas normalmente são os pontos principais. E como é que nós conseguimos então, pegando agora aqui no exemplo da Teresa, que era vista como entertainer, e depois ia ter que passar para o outro lado, não é? Para o lado da venda. Como é que nós damos esse salto? Como é que nós conseguimos pegar numa pessoa e temos aqui uma pessoa na sala que eu não vou dizer quem é, mas como é que nós pegamos nas pessoas que não estão habituadas a vender? Sim. E como é que nós as pomos, incutimos? Não é a obrigação de vender, porque acho que mas acho que é algo que nós devemos ter dentro de nós, saber vender-nos a nós próprios, porque nós vendemos todos os dias, numa entrevista de emprego, numa negociação, em qualquer coisa, estamos a ver. Como é que nós fazemos essa conversão? Como é que nós conseguimos transformar? Muito bem. Três coisas. Primeiro, treino. Okay? Primeiro, treino. Ou seja, tem que, se nós... Por isso é que eu costumo sempre dizer aos meus alunos que é muito importante passar pelo processo. E passar pelo processo não quer dizer que haja vendas do outro lado. As vendas numa primeira vez não é o mais importante. Claro que só é vendas, espetacular, mas não é o mais importante. O mais importante é passarmos pelo processo. Porque depois de passarmos pelo processo já sabemos como é que vai ser. Já sabemos exatamente quais são os pontos que eu fiz errado, onde é que eu fico com o calafrio, onde é que eu começo a gaguejar, onde é que eu não me sinto confortável, enfim, tudo isso. Portanto, primeiro, treino. Okay? Treino. Segundo, o segundo tem a ver com algo que está relacionado com o treino, que tem a ver com confiança. Com a confiança, que é quando nós ganhamos confiança, é óbvio que vendemos melhor. E o facto de vendermos melhor tem a ver com nós produzirmos resultados. E quando nós produzimos resultados e alguém faz um testemunho e grava um testemunho com o resultado que nós produzimos de algo que nós vendemos, então é óbvio que nós passamos a acreditar ainda mais naquilo que vendemos. E quando acreditamos mais naquilo que vendemos, é óbvio que a confiança transmite-se à força toda. Eu já tenho muitos anos disto e mesmo assim, se eu comparar, nós costumamos fazer masterclass, se eu comparar a segunda masterclass com a última masterclass, existe uma mudança enorme, okay? Uma mudança enorme, uma confiança a outro nível, mesmo na forma como quando eu chego hoje em dia à oferta, à apresentação da oferta, eu estou muito relaxado, estou mesmo muito relaxado. Para mim é uma coisa hiper natural. Mas depois vem a terceira coisa, e a terceira é a mais importante delas todas, que é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade na forma como estamos a vender. Porque vender, e é uma frase que eu utilizo muito, que é vender é servir. E às vezes as pessoas no início não encaixam isto, porque acham que vender é uma transação financeira, basicamente. E não é. Vender é o facto da pessoa comprar, e a pessoa que compra normalmente fica mais contente do que a pessoa que vende, e este é o facto que tem que acontecer. Nós estamos a servir essa pessoa, porque estamos a ajudá-la, como costumamos dizer em marketing digital, estamos a ajudar numa transformação dela, ou seja, estamos a ajudá-la a ela transformar-se numa pessoa usando o nosso produto e serviço, seja o produto e serviço qual for, não interessa, mas estamos a ajudá-la num resultado. Então, se estamos a ajudá-la num resultado, nós estamos a fazer um serviço para ela. Se eu não tivesse comprado o Product Launch Formula do Jeff Walker e tivesse investido na altura $2.000 e depois a seguir tivesse investido quase $50.000 no Mastermind todos os anos pago, eu não estaria aqui. Seria muito difícil. E nos últimos anos ter juntado no Mastermind do Neil Patel,
do Russell Brunson, do Ryan Dice, ou seja, são tudo nomes que para algumas pessoas não dizem nada, mas digamos que no meio digital são nomes muito grandes. Se eu não tivesse pago para entrar nestes grupos, eu também não estaria, provavelmente não estaria aqui, não teria o nível que hoje em dia tenho, e portanto, mais uma vez, tem a ver com o facto de nós não estarmos conscientes que, ao estarmos a vender, estamos realmente a fazer um serviço muito grande do outro lado. Porque às vezes as pessoas dizem, mas se fosse assim, porque é que não era de borla? Porque se for de borla, nós não conseguimos ter dinheiro suficiente para chegar com conteúdo gratuito às pessoas que nós chegamos, que são milhares e milhares e milhares de pessoas que veem o nosso conteúdo gratuito. E portanto, quando as pessoas pagam, as pessoas dão atenção. Quando as pessoas não pagam, não dão atenção. Sim, nós temos vários exemplos, como é o caso de vídeos do YouTube e tudo mais, que toda esta maior parte das técnicas estão lá descritas, não é? Embora o conteúdo não é dado linear, é dado espalhado, não é? É Frankenstein. Exatamente, é mandado de um lado para o outro, porque também se fosse linear era uma escola, e eu obviamente não é esse. Mas nós vemos isso, que muito do conteúdo que está gratuito lá, e as pessoas não perdem 10 minutos, 20 minutos, 1 hora para o aprender. Então, e os próprios e-books, quando são e-books gratuitos, uma pessoa descarrega, depois leio, enquanto que se o pagarmos, vamos ler no momento em que chega à nossa posse, não é? É isso mesmo. E mesmo quando pagamos, fazemos alguma diferença. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos na segunda-feira, onde eu estive no Mastermind com o Jeff Walker, que é um nome muito grande da origem no marketing digital. E eu fiz 23 horas de viagem de porta a porta, digamos, de porta da minha casa até à porta do hotel, foram 23 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, havia pessoas que tinham feito 2 horas de viagem. Okay, 2 horas de viagem, até tinham vindo de carro, etc. E, literalmente, eu por acaso tenho cuidado de observar isso, a forma como eu e outras pessoas que fizemos também muitas horas, nós por acaso juntámos 4 pessoas, uma de Espanha, uma de Inglaterra, uma de Espanha, uma de Inglaterra e uma de França, okay? e comigo em Portugal. E, portanto, juntámos por acaso os 4 e fomos. E eu notei claramente que nós, os 4 que íamos mais horas, aproveitámos mais do que a pessoa que foi 2 horas, apesar de termos, digamos, pago a mesma coisa do ponto de vista do Mastermind, mas nós pagámos mais do ponto de vista de viagem. E, portanto, de imediato nós estávamos a aproveitar mais. Portanto, quando nós isto claro que não há regra sem exceção, mas quando nós pagamos, nós pomos muito mais atenção, sem dúvida alguma. Sim. Aproveitava para questionar um ponto, que é o seguinte: é normal no meio, quando nós fazemos, o Ricardo tem as suas formações, é normal que quando abre uma turma, que uma parte dessa turma não deu a devida atenção ao curso? É. E eu digo sempre isso na cerimónia de abertura. Na cerimónia de abertura, normalmente digo, olha, só entre 10 a 20% das pessoas é que vão realmente fazer e ter resultados. Porque há pessoas que simplesmente vão comprar, e há pessoas que vão comprar e até vão ter resultados. Nós temos casos assim, ou seja, temos casos de pessoas que compraram e de repente passaram a ter resultados. Porquê? Porque de repente há uma mudança na cabeça e começam a fazer algo que deviam ter feito desde o início. Mas na sua maior parte, até costuma ser a maior parte, não vê tudo, não utiliza tudo o que nós damos, não utiliza. E portanto, é óbvio que para essas pessoas os resultados não vão aparecer de modo algum, ou não vão aparecer, ou vão aparecer muito mais lentos. E isso é algo que acontece naturalmente. No entanto, aquilo que nós fazemos ao máximo é procurar, quer por utilizando regras de jogo de gamification, quer por mostrar os resultados de outros para os inspirar. E quando nós falamos dos resultados de outros, falamos de resultados que estão um passo à frente das pessoas que ainda não fizeram nada. Porque não vale a pena eu, estar a dar os meus resultados, porque as pessoas vão achar, ok, é impossível para mim.
Portanto, nós mostramos os resultados de uma pessoa que está um passo à frente. Okay? Para uma pessoa que ainda não vendeu nada, mostramos as pessoas que tiveram as suas primeiras vendas. Para as pessoas que tiveram as suas primeiras vendas, nós mostramos uma pessoa que já teve um bocadinho mais de vendas. E assim sucessivamente. Portanto, aqui a inspiração e o exemplo é muito importante para que as pessoas continuem a fazer cada vez mais. Mas digamos que é uma coisa que nós estamos constantemente a olhar. Inclusive a nossa equipa, de tempos a tempos, olha para quem é que ainda não fez nada ou quem teve pouco envolvimento, e nós telefonamos mesmo às pessoas para estimular, para saber o que é que se passa, para procurarmos, porque as pessoas fizeram investimento e, portanto, quando fazem investimento, nós queremos que elas tenham o melhor resultado possível. E é esse sempre o nosso objetivo. Mas vai haver sempre uma porcentagem de pessoas que nunca vai fazer nada. Pedro faz esta pergunta porque ele tem alguns alunos que não assistiram às aulas. Já vou com 3 turmas e eu via, por exemplo, na primeira turma nós tivemos uma adesão boa, sinceramente boa. Nós tivemos 83% do pessoal que adquiriu o curso, que fez o curso. Houve algo pequenitante. Na segunda turma já não foi tanto assim. Nós já tivemos ali menos de 50%. E na terceira turma nós tivemos ali 20% que adquiriram o curso. Ok, estamos a falar do curso que foi vendido agora em dezembro. Que adquiriram o curso e que foram fazendo, mas que pararam de fazer. Depois nós entramos em contacto, porque fiquei sem tempo, porque agora não me está a dar, porque apareceu isto e tudo mais. Mas eu pergunto isso mesmo porque se é normal ou não. E o que se passa na primeira turma, e o que se passou na primeira turma, no teu caso, é uma demanda reprimida. É uma demanda reprimida, ou seja, eram pessoas que já esperavam algo de ti, ou seja, queriam mesmo algo. E quando tu apresentaste, elas compraram e de imediato elas tinham bastante vontade de consumir. Enquanto as outras, eu costumo dizer que normalmente nós temos que fazer 2 vendas, apesar de termos feito a primeira venda, temos que fazer outra vez a venda a seguir. Porquê? Aliás, temos que fazer até mais do que uma venda. Temos que fazer a venda da compra no ponto de vista financeiro, depois temos que fazer a venda durante o período de garantia, que é para convencer a pessoa que realmente ela fez a compra certa, e depois da garantia temos que fazer outra vez a venda para que a pessoa continue o espaço que deve dar. Ou seja, constantemente, no fundo, nós estamos a vender. Quando as pessoas veem um webinar, quando as pessoas estão connosco, quando as pessoas estão no grupo Facebook, nós estamos constantemente a procurar que as pessoas dêem um passo em frente. E, portanto, no fundo, estamos sempre a vender. Agora, é verdade que hoje em dia as distrações são muitas. O nosso programa, o KDF, tem quase 700 lições. É muita lição, é contraintuitivo. Eu próprio ensino a não fazer isso. Okay? Eu ensino a não fazer isso. Mas a forma como eu penso o meu programa não é um curso normal, não é um curso que eu vou fazer de começo e acabei, vamos lá ao próximo. Não, é uma bíblia para as pessoas voltarem. Se a pessoa quiser fazer um lançamento, vai voltar e vai ver novamente o módulo respeito a isso. Se a pessoa quer está a construir a lista, vai voltar novamente à lista. Se a pessoa está a fazer um produto de continuidade, vai voltar outra vez ao módulo. É algo para voltar. Algo para voltar. E, portanto, não espero que as pessoas consumam de A a Z o programa. E mesmo que tenham feito apenas 2 ou 3 lições e tenham tido resultados, eu já fico contente, porque o meu objetivo não é que a pessoa vá até ao fim do programa, mas é que tenha resultados. Esse é o principal objetivo. E, portanto, nós somos obcecados pelo dia 0, no dia em que a pessoa compra, começar a ter resultados a partir daí. Porque se a pessoa tiver já um negócio, nós temos um bónus que é impossível a pessoa aplicar e não ter resultados mais. É impossível. É 100% impossível. E, portanto, nós estamos permanentemente a pensar, é só uma coisa, resultados. Se a pessoa fez muito ou pouco, se fez 10% do curso, não fez, é irrelevante para mim. Boa. Quais são aqui os maiores desafios de trabalhar nesta área no digital? Os maiores desafios. Eu volto outra vez àqueles que são o segredo do sucesso, que é as pessoas estarem focadas. Porquê? Porque é muito fácil, nós entramos no meio digital, não conhecemos, ou pelo menos não conhecemos
pessoas, por exemplo, ligadas ao marketing. E depois conhecemos uma pessoa. E depois, por intermédio dessa pessoa, vamos conhecer outras pessoas. E é muito fácil, de repente, começamos a ganhar gordura, de informação de muitas outras pessoas. E começamos a perder-nos, porque é um mundo que entusiasma, é um mundo como se fosse uma droga. Nós começamos a ouvir isto e aquilo, e começamos a ficar entusiasmados, e pronto, e a essa altura perdemos um foco completo daquilo que estamos a fazer. E é muito importante que nós tenhamos um método. Se nós não tivermos um método, há vários métodos, não há só um método no meio digital, há vários métodos. Eu tenho o meu, outras pessoas têm os seus, e cada método não é diferente, provavelmente não é melhor do que outro, é diferente. E eu tenho a certeza absoluta que seja qual for o método, mesmo que o método não seja muito bom, mas se for aplicado, dá resultado. E isto partindo do pressuposto que a pessoa que ensina aplicou e que não lê num livro e depois está a vender. São coisas diferentes, que às vezes acontece. É uma pessoa que tenha aplicado num outro negócio e que não esteja a aplicar a vender aquilo que está a ensinar, ok? Que são coisas que me fazem muita confusão. Porque há pessoas que vendem aquilo que ensinam, ok? E isso depois quer dizer que nunca aplicaram fora daquilo que estão a ensinar. E isso é muito mau. Isso para mim é muito mau. Eu apliquei muito na minha área de software, apliquei muito nos advogados, criei primeiro um produto numa área e num mercado que eu tinha 0 seguidores, porque quando eu vendia aos advogados, eu já tinha um mercado dos advogados, portanto, mais uma vez foi uma demanda reprimida. Foi apresentar aos clientes, os clientes compraram. Isso é uma demanda reprimida. E então eu pensei, ok, como é que eu posso fazer um teste do mercado completamente a zero? E então pensei, ok, vou fazer um produto, uma área que eu gosto muito, que é produtividade, e então comecei a criar um produto de produtividade. E comecei a criar conteúdo nessa área, e, portanto, era uma coisa completamente nova. Ninguém me conhecia nessa área, 0. Mas levei um produto dos 0 aos 200 mil euros, em cerca de 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Pela consistência, porque eu quando estou focado numa coisa, estou mesmo muito focado. E por isso, os principais erros são esses, são as pessoas expressarem-se, não utilizarem um método único e irem até ao fim, e não andarem sempre a saltar, a experimentar coisas que não dominam. E experimentar coisas que já estejam comprovadas, que nós já sabemos que já passaram muitas pessoas por ali e que aquilo funciona. E, portanto, quando não funciona, vulgarmente, ou é a oferta, ou é a implementação, ou é a cópia que nós escrevemos. Portanto, estes são os 3 pontos. Ricardo, e agora, para quem quer começar do zero, ok? Para quem nos está a ouvir e tem intenção de lançar um produto porque ou percebe muito uma área, não é? Ou então porque realmente gostaria de começar a desenvolver algo. Quais são os primeiros passos? Quais é que são os passos bebê, digamos assim, até começarmos a caminhar? O que é que nós temos que fazer ali na parte enquanto gatinhamos? Muito bem. Olha, primeiro se a pessoa sabe qual é a área mesmo, porque às vezes as pessoas não sabem qual é a área que ainda querem, não é? Às vezes andam a descobrir. É assim, querem empreender no meio digital, mas não sabem exatamente o que é que vão fazer. Okay? Começando por essas, eu diria para essas, para começar a criar conteúdo. Criem um canal de YouTube e comecem a falar do que lhes der na gana, okay? Do que lhes apetecer. Okay? De forma a que comecem a ganhar uma voz, comecem a se sentir confortáveis em falar de determinados temas. Porque às vezes as pessoas pensam que gostam de falar uma coisa e depois vão a falar e depois afinal é outra. E sai-lhes completamente ao contrário. Eu para essas pessoas diria primeiro isso. Para as pessoas que já sabem, o primeiro passo é fazer a primeira venda. E aí o melhor é criar no fundo aquilo que nós chamamos tecnicamente um webinar, é criar uma inscrição para as pessoas inscreverem-se nesse webinar e nesse webinar dar o melhor conteúdo possível daquilo que sabe e no final fazer uma oferta. Okay? Essa oferta, que é no fundo o produto que vai vender, não tem de modo algum já existir. O produto não tem que existir. As pessoas fazem sempre muita confusão na cabeça de estar a vender uma coisa que ainda não criaram. Faz mesmo muita confusão.
E eu convido sempre essas pessoas a pensar que quando compram um bilhete para o teatro, um bilhete para um concerto de música, não receberam nada. Não receberam um papel na mão e às vezes nem sequer um papel, às vezes é um e-mail. E portanto ainda não existe nada. E às vezes nós compramos bilhetes, sei lá, se é o concerto de YouTube, nós compramos com 2 anos de antecedência se for necessário. Okay. E não sabemos, não fazemos a mínima ideia se o Bono vai morrer entretanto ou não. Portanto, espero que ele viva muito tempo, mas não sabemos. Não sabemos o que é que vai acontecer. Porque às vezes as pessoas dizem, mas isso é um grupo que a gente já conhece há muito. Está bem, mas nós não sabemos se eles vão. Se o grupo se vai se desfazer, entretanto, se não vai. Portanto, não há garantia nenhuma. Não há garantia absolutamente nenhuma. E portanto, é vender sem ter. Vender sem ter. E depois, claro, há um processo para isso, que é fazer a entrega, no caso, se for um produto digital, é fazer a entrega ao vivo, e quando eu digo ao vivo é online, em ambiente também do webinar. E, portanto, o primeiro passo é, sem dúvida alguma, fazer a primeira venda, okay? Enquanto está a preparar a primeira venda, porque é preciso ter gente para apresentar o webinar. Eu costumo dizer que o ideal é conseguir, isto agora depende um bocadinho dos mercados, mas o ideal é ter entre 200 e 300 leads. E já agora, para quem nos está a ouvir, leads são potenciais clientes. Okay? São potenciais clientes, são pessoas que se juntam a uma lista. Essa lista é um conjunto de e-mails que nós vamos recebendo, que as pessoas vão se registando. E assim, nós, com 200, 300 leads, temos um potencial, normalmente, cerca de 20 a 30% das pessoas aparecerem no webinar. Portanto, estamos a falar em 60 pessoas. 50, 60 pessoas, se porventura aparecerem 50 pessoas e se nós tivermos uma conversão absolutamente excepcional de 10%, são 5 pessoas. São 5 pessoas, ok? E portanto, este é o passo, e é preciso perceber que, ok, se isto é o potencial de 4, 5 pessoas, eu de imediato já estou a gerir as expectativas. Mas essas 4, 5 pessoas, no final da entrega, eu vou ter produto, vou ter prova social, ou seja, vou ter testemunhos, vou ter lista, quer dizer que estou preparado para fazer um segundo lançamento sobre aquele produto. E tendo testemunhos, já é mais fácil vender. Porque uma das objeções que as pessoas têm é, não sei se funciona. Portanto, não sei se realmente aquilo vai funcionar e não sei se a pessoa que está a entregar, se realmente consegue entregar. E quando nós começamos a ter prova social, quando começamos a ter testemunhos, estas duas objeções vão à vida. É muito difícil hoje em dia dizer o KDF não funciona ou que eu não entrego. É muito difícil. Já são centenas e centenas de casos. Mas é preciso no início lembrarmos disso e temos que construir isto. E às vezes, eu digo que mesmo sem fazer a primeira venda, façam a entrega de gratuita. Façam a entrega, que não é bem gratuita. No final, a pessoa fica obrigada a dar um testemunho. Portanto, ou seja, testem o produto, testem o serviço que estão a entregar e a troca vai ser no final um testemunho. E esse testemunho vale mais do que a compra. Aqui é uma bela lição de casa. É verdade. Começar a pedir testemunhos. Mas então, Ricardo, nós estamos a falar aqui do webinar e tudo mais. O que é que seria interessante entregar, nós falando aqui do melhor conteúdo e tudo mais, como é que nós podemos então preparar aqui um webinar? Aliás, eu até queria entrar noutro caminho, que era, se puxando aquilo que era o Ricardo lá atrás, há 26 anos atrás, não é? Visto que faturou aproximadamente 25 milhões, ou seja, vamos contar aqui 1 milhão por ano durante... Não é, normalmente é em crescente. Depois é exponencial, exatamente. Sim. Como é que foi o primeiro webinar lá atrás, em comparação com este aqui? Eu posso dizer que eu assisti ao último que o Ricardo fez, não assisti na totalidade porque estava cheio de trabalho, então assisti ali durante 3 horas e teve lá umas apresentações, cheguei à parte dos testemunhos também, e então queria falar aí um bocadinho, queria que o Ricardo nos desse um pequeno apanhado, como é que isto funciona, o que é que mudou. Ok, começando lá atrás, o primeiro webinar que eu fiz de venda, eu vendi 0. Okay? Eu vendi 0. Lembro perfeitamente que a minha mulher, eu até estava a fazer, até trouxe, em vez de fazer na empresa, fiz em casa e preparei, digamos, com o escritório para fazer toda a parte.
enfim, todo o layout, todo o setup que era necessário para fazer o respectivo webinar. Lembro que a minha mulher depois entrou-me no quarto, no escritório, a perguntar, então, como é que são as vendas? E eu disse, isto é um jogo de números. Quando normalmente dizemos que é um jogo de números, quer dizer que não estamos a vender nada. Portanto, não vendi rigorosamente nada. E depois pensei o que é que eu fiz de errado. E então fui fazer o segundo webinar e aí sim, já vendi 0 novamente. Aí foi bom. Aí foi muito bom, aí vendi 0 novamente e portanto, e comecei a pensar, poxa, mas o que é que aconteceu? Isto porquê? Porque eu tinha feito um lançamento by the book, ou seja, com 3 vídeos e as coisas todas, e nesse lançamento o Elite Advogados tinha feito 11.000 euros. E portanto, eu olhei para esses 11.000 euros e pensei, vou fazer um webinar, portanto, isto depois daquilo, vou faturar muito mais. E faturei 0. Apesar de já ter um track record, ou seja, apesar de já ter um resultado, e pensava que ia ser a mesma coisa, que é um engano. Porque um webinar, quando se faz um webinar, tem uma estrutura diferente do que quando se faz digamos que um lançamento. Tem uma estrutura, a estrutura até pode ser semelhante, mas a forma é diferente. E no webinar, e claro, depois eu fui evoluindo, fui percebendo o que é que fazia de errado, e uma das coisas que é importante quando nós fazemos um webinar é uma coisa chamada caminho, problema, solução. E o que é o caminho, problema, solução? É nós apresentarmos um problema, esse problema, a pessoa do outro lado identificar-se como sendo dela, e nós damos uma solução. Mas quando damos a solução, abrimos outro problema. Porquê? Porque é muito difícil uma pessoa dar uma solução e de imediato a pessoa já tem tudo. E então abrimos um outro problema. E quando abrimos esse problema, nós damos outra solução e abrimos outro problema. E depois quando chegamos digamos que abrimos o problema, e quando abrimos novamente a solução é a nossa oferta, ou seja, é fazer a respectiva compra. E quase sempre o que as pessoas fazem no webinar é precisamente não criar aquilo que nós chamamos de abrir loops. Não abrem o loop para a respectiva oferta. E, portanto, quando as pessoas chegam à oferta, as pessoas não sentem que precisam daquilo, apesar de precisarem. E portanto, nós temos que construir todo o webinar numa forma de a pessoa sentir que o tempo que teve ali valeu a pena, que aprendeu realmente, mas que precisa de mais, que sozinha vai ser difícil fazer, okay? Que sozinha vai ser mesmo difícil e precisa de ajuda. E, portanto, o webinar tem que ser pensado, pensado dessa forma. Agora, existem depois 1001 fórmulas e táticas do ponto de vista tático de como é que nós montamos o webinar. Nós, pelo menos, ensinamos 2 ou 3 fórmulas nesse sentido dentro do KDF. E a forma como nós montamos é algo que deve ser, que não deve ser feito uma só vez. Muitas vezes, às vezes alguns alunos dizem, vou fazer um webinar e assim vai ficar gravado e vou automatizá-lo. É um erro absoluto. Eu fico logo piurso porque eu faço-me dizer isso no programa e depois querem ainda fazer isso. Querem mudar, querem fazer o tal Frankenstein. Porquê? Porque as pessoas têm que, primeiro, ganhar-o à vontade, ter o resultado, e só depois de realmente o webinar estar a funcionar bem é que se pode automatizá-lo. E estar a funcionar bem quer dizer que tem que estar a converter bem, que tem que estar a vender bem, e vender bem pelo menos, claro, isto agora depende dos números, mas pelo menos entre 10% seria o ideal, ou seja, cada 100 pessoas que entram, há pelo menos 10 compras. E, portanto, num webinar, nós temos que olhar para várias coisas. Temos que olhar para os inscritos, portanto, o que nós chamamos de opt-ins, para os inscritos. Temos que olhar para o show rate, ou seja, para as pessoas que aparecem, e depois temos que olhar para a stick rate. A stick rate é as pessoas que ficam, porque uma coisa é as pessoas aparecerem, outra coisa é as pessoas ficarem. Aquela linha. E a última, a taxa de conversão, ou seja, o número de pessoas que compram. E são apenas estes 4 indicadores que nós temos que olhar. E se olharmos para estes 4 indicadores e se vieram pessoas e não ficaram, então quer dizer que temos que olhar para o conteúdo. Se não se inscreveram pessoas, quer dizer que temos que olhar para os anúncios ou para o conteúdo que nós fizemos para chamar estas pessoas. Se as pessoas ficaram e não compraram, quer dizer que temos que olhar para a nossa oferta. Portanto, ou seja, quando nós estamos a olhar para o webinar,
E mais, e um dos grandes erros é a pessoa querer melhorar tudo ao mesmo tempo. Esse é o outro erro. É olhar para aquilo que precisa de maior urgência, qual é o indicador pior, e trabalhar esse indicador. E assim sucessivamente. E isso é o que nós temos feito. Mesmo na nossa masterclass, vamos agora para a 13ª, que vai ser em março, nós estamos sempre a olhar para qual é que é o indicador onde nós estivemos menos bem e vamos melhorar agora ali. E apesar de termos uma equipa de 20 e tal pessoas a trabalhar num lançamento, nós não fazemos mil e uma coisas. Não fazemos mil e uma coisas. É algo que nós vamos mudando. Em cada uma delas vamos mudando, vamos melhorando algo. E, portanto, nos webinars, eu diria isso. O webinar é fazer quanto mais melhor, que é para a pessoa, mais uma vez, treino. E antes de automatizar ou pensar, seja o que for, realmente fazer muitas vezes ao vivo. Até porque de vez em quando eu vejo umas automações em que a gente vê o webinar, a pessoa a dizer boa tarde, e depois o webinar está automatizado, não é? E depois é à noite e está lá boa tarde, ou seja, tem lá indicações temporais, ou então dizem, então estamos em agosto, e depois o webinar está automatizado a passar em janeiro, não faz sentido. E isso mata completamente as conversões. Portanto, as pessoas, depois, inclusive, que é outro, isto é um tema que a gente pode estar aqui um monte de tempo. Outra coisa que é importante é as pessoas terem consciência que têm de scriptar. O que é que esta palavra, que esta palavra não existe em português? O que é? É fazer o script, é escrever aquilo que vão dizer. Porque a maior parte das pessoas diz, não, eu depois improviso, só preciso ter aqui digamos, uns tópicos e vou improvisar. Não façam isso, porque ao improvisar vão meter a pata na poça. Principalmente quando tiverem na oferta. E é muito importante. Eu hoje em dia, apesar de ter mais que treino, posso improvisar, seja o que for, tenho uma série de frases, tenho uma série de coisas que estão lá à minha frente e de qual eu digo. Porque eu sei que tenho que dizer aquilo. Naquele momento, aquela frase é importante ser dita. Porque vai ter um determinado encaixe mental na pessoa. E nós estamos constantemente a jogar com a mente da pessoa. Nós, quando estamos a fazer a venda, aquilo que nós estamos a fazer é aumentar a confiança da pessoa em nós. Depois da pessoa ter confiança em nós, então o passo da venda é mais simples. Mas ganhar a confiança é o principal. E, portanto, num webinar em que nós temos 1h30, 2 horas para ganhar a confiança, nós temos que fazer realmente um muito, muito bom trabalho. Porque num lançamento nós temos muitas horas para ganhar essa confiança, se conseguimos manter a pessoa. Num webinar, não. Um webinar é naquele momento. E isto partindo do pressuposto que é um webinar de venda à parte, okay? Porque nós podemos integrar um webinar dentro de um lançamento. Mas pensando assim no webinar separado, por isso é que num webinar é mais difícil vender produtos de preço mais elevado. O nosso KDF varia, normalmente, nós estamos sempre a aumentar de preço, mas perto de 2.000 euros. E, portanto, 2.000 euros em um webinar é mais difícil fazer essa venda. Normalmente um webinar, até ali aos 500 euros, consegue-se. A não ser que a pessoa já tenha uma autoridade grande de mercado, muito grande de mercado, e aí já consegue fazer vendas superiores. Mas mesmo assim é mais difícil. Por exemplo, se nós quisermos vender uma mentoria, como nós temos, uma mentoria que são quase cerca de 6.000 euros, nós vendemos num evento. E o evento, mais uma vez, é um momento em que vai criando cada vez mais confiança para elevar o patamar de venda. Ou o nosso Mastermind. O nosso Mastermind são quase 20.000 euros. E, portanto, para a pessoa, e nós temos pelo menos 3 pessoas que deram 20.000 euros e que nunca compraram um produto nosso. Essa é outra coisa. É outro tema de conversa. Mas mais uma vez, o webinar é preciso usá-lo da forma certa e usar dentro da própria estratégia. Que é um dos pontos que eu há bocado não disse, mas que é importante para crescer, para depois crescer. Uma coisa é dar os primeiros passos, mas depois para crescer é importante termos uma estratégia com cabeça, tronco e membros. Porque há muitas pessoas que estão sempre baseadas em táticas. E inclusive, eu acho, isto é a minha opinião, eu acho que a grande diferença entre mim e muitos dos meus colegas, do qual eu sou amigo, muitos dos meus colegas marketeers que trabalham, digamos, na mesma área, e do qual, felizmente, estamos todos bem, tem a ver com isso. Eu estou preocupado, muito preocupado com a estratégia. E pouco preocupado qual é que é o botão onde clicar.
e a maior parte de colegas estão muito preocupados em dar táticas. E as táticas são muito importantes, porque a tática é o que implementa a estratégia. Mas se a estratégia não estiver lá, podemos dar todas as táticas do mundo. Aquilo nunca vai crescer. E eu acho que essa foi a principal razão pela qual eu tive um crescimento muito rápido. Nos últimos 2 anos e meio nós vendemos mais de 4 milhões. E, portanto, teve a ver com a estratégia, teve a ver com a estratégia como nós montamos as coisas. Como é que se consegue continuar a vender? Ou seja, são produtos novos, evolução dos anteriores, lá está a dar um passo a mais para quem já é cliente, não é? Querer dar um passo a mais? Olha, há um conceito que eu aprendi com um senhor chamado Russell Brunson e do qual depois, digamos que adaptei à minha medida e até ensinamos também dentro do nosso programa, que é a escada de valor. A escada de valor é uma coisa importante, que é a forma como nós temos os nossos produtos. Ou seja, nós temos um conjunto de avatares, ou seja, de pessoas do qual nós queremos vender, que nós chamamos avatares, ou persona, ou se for marketing antigo, chamamos público-alvo, é uma coisa que eu detesto, mas porque parece que andamos aos tiros. E portanto, nós temos que perceber que temos de ter produtos para cada momento onde as pessoas estão. No nosso caso, sei lá, os pré-empreendedores, nós temos os pré-empreendedores, temos os empreendedores offline, temos os empreendedores online, temos os empreendedores que são só completamente online, porque há uns que têm, digamos que, os 2 componentes, e portanto, cada um deles está numa determinada fase. E essa fase corresponde pode corresponder a um determinado produto. Por exemplo, nós temos, eu há bocado falei do nosso Mastermind, que chama-se o Master KI Mind. E no Master KI Mind nós temos pessoas que faturam 10, 14 milhões de euros. Portanto, são pessoas com outro nível empresarial, com outra forma de ver os negócios do que a pessoa que está a começar, que está no zero. Ora, estar a juntar pessoas que estão no zero e pessoas que estão nos 14 milhões é difícil, exceto na nossa base. Então é o nosso produto bandeira. E o nosso produto bandeira, que é o KDF, é onde toda a gente bebe informação. Mas há pessoas que ainda que podem não ter financeiramente, podem não estar preparadas para entrar no produto bandeira. Então nós temos produtos mais abaixo. Temos, por exemplo, o QI Digital Challenge, que agora não está aberto, mas que é um desafio. Temos o QI Flix, que é também um produto onde eles podem crescer do ponto de vista empresarial. Portanto, temos produtos que vamos permitir com que a pessoa, apesar de não estar naquele momento, possa entrar e depois crescer e ir subindo na nossa escada. Esse é o objetivo, é subir sempre na escada do nosso produto. A partir daqui, é óbvio que nós temos de ter continuidade, porque o que acontece? Há bocado eu estava a ouvir o Pedro dizer, ok, as pessoas, eu até ia fazer uma pergunta há bocado, que é, Pedro, 82% de pessoas que cumpriram o teu curso, o que é que aconteceu a seguir? Tiveram resultados. Okay, e depois o que aconteceu a seguir? Hoje em dia eles continuam a fazer parte do nosso grupo privado, onde Sim. nós trocamos informações, vamos vendo resultados e tudo mais. Tive alguns que continuaram então começaram a investir e tudo mais. Outros mandaram testemunho relativamente ao seu conteúdo, mas fora isso eu também não lancei nenhum produto adicional. Ou seja, não despendeste mais nada? Não. Pronto. Ou seja, deixaste dinheiro na mesa. E isto é muito frequente. Que é as pessoas, e não tem nada de mal, porque o que acontece é as pessoas acabam e depois ficam, então e agora? O que é que eu faço? Até agora fico perdido aqui, vou para onde? E isto é o que normalmente as pessoas pensam ou sentem e não falam, ok? Portanto, ou seja, o facto de terem ficado, por exemplo, na comunidade foi bom, mas podias ter uma comunidade do qual essa comunidade já era paga para as pessoas que tinham entrado. E depois, de repente, e mesmo que fosse um preço muito mais baixo, mas as pessoas ficavam naquela comunidade e pagavam um X por mês ou por ano para estar na comunidade, e era a comunidade das pessoas que já tinham concluído o curso e que estavam a ter ainda apoio durante o seu percurso, até quando quiserem. Portanto, este tipo de pensamento que é importante estrategicamente depois pensar, que é, ok, para onde é que a pessoa vai? O que é que a pessoa precisa? Se não está neste momento, que produto é que eu tenho que ter? Que é importante para depois começarmos a escalar o negócio. Hoje em dia, a nossa escala de valor tem desde produtos a zero,
como é os nossos conteúdos, não é? A Masterclass. A Masterclass são 30 horas. São 30 horas, às vezes há pessoas, hoje em dia já são poucos os comentários, mas no início havia pessoas que não acreditavam, porque há muitos cursos que são vendidos que não têm 30 horas. É importante, na nossa Masterclass são 30 horas. As pessoas podem usufruir da Masterclass completamente e começar a aplicar. Conseguiam perfeitamente. Agora, depois vão ter o apoio na implementação, etc. Não, claro que não, okay? Mas só com aquele conteúdo já podiam fazer muito. E, portanto, mesmo que estejam a zero, têm algo onde podem usufruir. E depois por aí acima. Até mesmo nós, a certa altura, sentimos a necessidade, porque havia muitas solicitações para que eu fizesse trabalho de 1 para 1, que era impossível, e então criámos uma certificação, que é o QI Digital Masters. Então criámos essa certificação para criarmos pessoas, no fundo, para ajudar todo o ecossistema. E assim sucessivamente, ou seja, fomos percebendo quais são as grandes necessidades e criar para isso. E não só, e este ano vamos lançar 2 softwares para apoiar também estes empreendedores. Estou a acabar de escrever o livro também, o meu livro, que em princípio terá o pré-lançamento dia 8 de Abril, e assim sucessivamente. Portanto, ou seja, nós temos de estar constantemente a olhar para sabermos quais são os pontos que são importantes a crescer. No respeito ao mesmo produto, só para fechar aqui a resposta, eu acredito que eu estou muito focado no mercado português. Às vezes as pessoas perguntam, mas não queres ir para o mercado brasileiro? Não quero. A minha missão é ajudar empreendedores portugueses, não é ajudar empreendedores brasileiros. Tenho muitos amigos no Brasil, mas não é para ajudá-los. Eles têm lá muita gente que nos pode ajudar. Portanto, o meu foco é completamente empreendedores portugueses. Enquanto houver muito empreendedor português que não passe pelo nosso programa, temos muito por onde crescer. E, portanto, é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar o maior número de empreendedores portugueses possível, utilizando a marketing online para desenhar a vida que desejam. Porque às vezes ter um negócio não quer dizer que a pessoa tenha uma vida que realmente queira. Porque o negócio é para nos servir a nós e não é para nós servirmos o negócio. São duas coisas diferentes. Sim, é uma verdade. Ricardo, agora é uma pergunta que acho que faz todo o sentido. Nós falamos aqui de investimento a nível pessoal, falamos aqui de várias escadas e tudo mais, e eu agora quero entrar no investimento a nível pessoal, que é o seguinte: o Ricardo, fora o seu negócio pessoal, o Ricardo investe em quê? Estamos a falar de investimentos mesmo, não é? Estamos a falar de dinheiro, em cima da mesa. Muito bem. Vamos a isso. Então, sim, eu invisto. Hoje em dia tenho uma carteira de investimentos. Desde ETFs, a REITs, a criptomoeda. Enfim, até estamos agora a começar a investir também em empresas diretamente como business angels, como investidor. Tenho uma carteira diversificada. Mas eu nunca, como é que eu ia dizer? Eu nem sempre fui assim. De início tive uma relação com o dinheiro um bocadinho complicada e não percebia que o dinheiro era que era um veículo importante e que tinha que saber tratá-lo bem. E, portanto, foi graças a uma amiga minha que eu conheci no Mastermind, há 7 anos atrás, a Anne Wilson, e a Anne Wilson é que me ensinou, digamos que a diversificar melhor a minha carteira e perceber que realmente eu podia investir com um risco muito mínimo. Inclusive antes da Anne Wilson, tenho que corrigir, em 2007, eu fui a um 2009, penso que foi 2009, eu fui a uma coisa chamada Business Mastery do Tony Robbins. E na altura, ele ensinou aquelas estratégias que hoje em dia toda a gente conhece, que é dos três buckets, okay? O bucket da segurança, o bucket do crescimento e o bucket dos sonhos. E que tínhamos que espalhar o dinheiro por estes três, uma percentagem, consoante a nossa idade, espalhámos o dinheiro. E eu comecei a fazer isso. Lembro perfeitamente do Tony Robbins dizer, ok, para o bucket de segurança, que são aplicações que não são muito rentáveis, mas que são muito seguras, procurem empresas que tenham ultrapassado 2 guerras mundiais, depressões, recessões, etc. Eu estava a olhar para uma seguradora, encontrei uma seguradora que tinha 140 anos e investi lá. E comecei assim a pouco. Com o Anne Wilson, fui um bocadinho mais longe. Comecei a investir então em ETFs, que eu não fazia a mínima ideia do que é que era. Não fazia a mínima ideia.
Mas depois lá comecei a investir e comecei a perceber que realmente andava mesmo muito distraído e não sabia mesmo nada o que é que estava a fazer. Portanto, eu aconselho mesmo as pessoas a perceberem um bocadinho de finanças, a perceber um bocadinho de finanças, porque podem colocar o dinheiro realmente a trabalhar para nós, era aquilo que eu ia dizer. Hoje em dia eu divido os investimentos em mercados desenvolvidos, mercados emergentes. Também tenho ouro, tenho ETFs, sobretudo na área tecnológica, que vejo completamente a crescer. E depois também tenho em criptomoeda, tenho alguma coisa em criptomoeda, sendo que quando falo de criptomoeda, eu quase queria dar um tiro a mim próprio, porque eu em 2007 eu tive um senhor de uma empresa muito grande, uma empresa que vale 1,4 bilhões de dólares, a dizer-me que eu devia comprar bitcoins, e na altura não comprei e hoje arrependo-me amargamente. E lá está, ou seja, podia ter errado, mas uma empresa que faz 1,4 bilhões nesta área é porque sabe alguma coisa, e portanto, mais uma vez não quis ouvir, fui burro na altura, fui burro. Mas pronto, é com estas coisas que a gente aprende, E portanto, os meus investimentos hoje em dia são um pouco diversificados, precisamente também para proteger o risco, mas eu procuro mensalmente alocar uma parte de dinheiro a reforçar a minha carteira. Falou aqui, não tenho dúvidas que a melhor ação da carteira seja a da própria empresa, não? É verdade. Eu reinvisto mais na... Exatamente. Isso é verdade. Mas procuro cada vez mais também depois investir fora. E depois investir mesmo em outras empresas. Eu tenho ações da Tesla, tenho ações da Microsoft, tenho ações da Meta, aka Facebook. Enfim, tenho ações assim de algumas empresas particulares, do qual tenho ações da Amazon, do qual, pronto, progressivamente tem estado em crescimento, e pronto, e se calhar umas vão resultar, outras não, mas essas digamos que são dos poucos investimentos que tenho numa empresa só. Normalmente são ETFs. O Ricardo falou aqui sobre REITs. Eu sou apaixonado sobre REITs. Porquê é que investe em REITs? O que é que o motiva? Mais uma vez foi devido à Anne Wilson. A Anne Wilson diz-me assim: olha, tens que investir nisto, uma porcentagem. Sim, senhor, tu és quem sabe, portanto eu vou investir. Portanto, ou seja, o que é que eu fiz? É seguir o método. Eu sigo o método que ela me ensinou e não desvio nem um centímetro. E isto é o que eu estou sempre a dizer aos meus alunos, que é, quando eu estou a ensinar o método, não se desviem um centímetro. Quando vocês dominarem e masterizarem, então podem inovar. E aqui é a mesma coisa. Eu quando foi a primeira vez que ouvi do REITs, eu nunca tinha imaginado que era possível sermos donos de imobiliário sem termos imobiliário. E, portanto, foi uma coisa que, quando ela me explicou, eu pensei, depois isto faz todo sentido. Isto está, pronto, anos atrás. E eu disse, isto faz todo sentido. E depois realmente comecei a investir como fazendo parte do meu portfólio, ou seja, como fazendo parte da percentagem que eu precisava. Boa. Já que estamos a falar aqui de investimentos e tudo mais, o Ricardo tem o hábito de investir na leitura, de consumir livros. Disse que estava agora a acabar de escrever o seu livro. O que é que costuma ler? É difícil que eu possa ter feito na vida. É o projeto mais difícil neste momento. E o que é que costuma ler, Ricardo? Olha, muita coisa. Eu, inclusive, tenho um péssimo hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo. E digo péssimo hábito porque normalmente não é muito bom. Estou neste momento a ler várias coisas. Estou a ler o Rebelde Inteligente, do amigo do Olivier Roland. Estou a ler o Magnet Marketing do Dan Kennedy, que o Dan Kennedy é um digamos que
quem tiver no marketing e não conhecer o Dan Kennedy é porque não sabe nada de marketing, portanto tem que dizer isto. E depois estou a ler, como é que se chama isto? Estou a ler, nós temos aqui, eu leio em várias plataformas, ou seja, tenho desde livros físicos, ok? Até depois o próprio amigo Kindle. No Kindle eu também tenho algumas coisas. No Kindle estou a ler o Limitless. É fixe. Já leste? Estou a ouvir agora neste momento. Muito bem. E estou a ler uma coisa chamada The Book, como é que é? The Book You Were Born to Write. Como estou a escrever um livro, era melhor ler um livro acerca de escrever livros. The Book You Were Born to Write. E portanto é um outro que estou aqui a ler e que estou a achar interessante. E depois ainda tenho aqui alguns que ainda não acabei, mas que ando também a ler. Play Bigger. O Play Bigger é interessante. Estou a ler algo que é interessante, que é What Doesn't Kill Us, How Freezing Water, Extreme Altitude and Environment Conditioning Will Renew Our Lost Evolution Strength. Isto é do Scott Cannon e tem a ver com banhos de água fria e coisas desse género. Portanto, porque eu gosto muito também de biohacking e, portanto, é uma das coisas que também faço. E depois também tenho o Audible, de vez em quando também vou ouvir, ouço muito podcasts também, principalmente quando vou conduzir ou quando vou treinar, muitas vezes quando vou treinar, ouço podcasts. E podcasts, para além do nosso podcast, como é óbvio, Claro. que é Martin Secrets, não, mas para além do podcast, no podcast eu recomendo também o Business Wars, que eu gosto muito. O Business Wars é um podcast que mostra as guerras e eles fazem toda a montagem da história, que eu acho que está muito bem feita, das várias marcas. Sei lá, Adidas com a Nike, a Boeing com a Airbus, a Domino com a Pizza Hut, enfim, todas Facebook versus Snapchat, todas estas histórias que montam de uma forma muito interessante e que eu aconselho, porque a gente aprende sempre alguma coisa. Muito bom. O livro que eu estou a ler neste momento, e vai de encontro com um dos pontos que o Ricardo falou, que tinha a ver com de conquistar as pessoas, de cativar as pessoas, e o livro que eu estou a ler neste momento é realmente como conquistar ou como cativar uma pessoa em 90 segundos. E vai muito daquilo que o Ricardo estava a falar, de prender a atenção da pessoa em termos depois da venda, no espaço de 2 horas é mais difícil vender, mas então como é que nós podemos trabalhar isso em 90 segundos para tentar fazer esse efeito que queremos ter no espaço de 2 horas? Então, olha, Pedro, o primeiro livro que eu me lembro de me ajudar a influenciar pessoas é um livro que eu não me lembro do título, mas lembro perfeitamente do livro, que era qualquer coisa a sorrir. E precisamente era com o objetivo de criar conexão o mais rapidamente possível. E foi um dos livros que mais mudou a minha forma de estar com as pessoas. Porque normalmente é uma coisa tão simples, e as pessoas esquecem sempre de sorrir. E pronto. E existem técnicas também à volta disso, estratégias de utilizar quando sorrir, de forma a sorrir, enfim. É sempre um mundo enorme. Sim, é muito bom. Pronto, continuando então. Ricardo, agora entrando assim já numa reta final aqui do podcast. Eu tinha uma dúvida ainda dos produtos digitais. Força! Já passou o momento, mas eu tenho sempre esta dúvida, que é, eu vejo muitas vezes produtos que são lançados, abrem vagas e fecham, e depois produtos que estão continuamente abertos. Qual é que é a diferença? Ou seja, suponho que seja também a nível de estratégia. Sim. Mas existe algum tipo de produtos que seja mais adequado para um tipo ou para outro? Quer dizer, não necessariamente. Eu diria que depende da estratégia que nós tenhamos, mas também depende do ticket, do preço do produto. No ambiente de contínua venda, que nós chamamos Evergreen ou Perpétuo, digamos que o nome original é Evergreen, nós temos um processo de venda em que produtos
está sempre aberto, mas há duas formas de estar aberto. Uma é estar disponível ao público em geral, eu chego a um site e ele está lá e eu compro, ok? Ou estar disponível a partir de uma sequência. O que é que quer dizer com isto? Eu inscrevi-me para um e-book, ou fiz um quiz, ou seja o que for, e na sequência dos e-mails, etc, eu faço a venda daquele produto. De uma forma automatizada, eu faço a venda. Portanto, primeiro, há duas formas de eu ter isto disponível, ok? Esta segunda forma, em que é uma sequência, eu posso quase criar, no fundo ela não está aberta, mas também não está fechada, e portanto é na sequência que a pessoa recebe essa oferta, essa proposta de compra, ok? Portanto, isso no aspecto do evergreen. No aspecto do abre e depois fecha, e depois a pessoa tem que esperar para abrir novamente, para depois poder comprar, porque isso é uma estratégia que eu particularmente gosto muito. Gosto muito porquê? Porque cria escassez e cria urgência muito forte, muito forte. Principalmente, e aqui é o erro que algumas pessoas às vezes cometem, principalmente se a nossa palavra for mesmo fechou, não há hipótese. E connosco, nós fechamos num dia às 23h59 e a partir daí já não é possível. A partir daí já não é possível. Okay? Normalmente só há algumas exceções, sei lá, ou houve um problema com o cartão, mas digamos que já são exceções, mas agora a pessoa chegar lá à página de venda para comprar, já não é possível. Já não é possível. A página de venda já está desligada, já não há forma de comprar e tem que esperar para uma próxima vez. Por exemplo, antes de nós termos feito a Masterclass de janeiro, a última vez que tínhamos feito tinha sido em setembro. Nós tínhamos pessoas a pedir, em outubro, em novembro, em dezembro, tínhamos pessoas a pedir. Não há hipótese, não podem. E isso também vai criando demanda, ou seja, vai criando que as pessoas vão tendo cada vez mais desejo, de forma a que, e acontece agora com grande frequência, que é, eu começo uma masterclass e já há pessoas a dizer, eu quero inscrever-me já, quando é que eu posso, quando não sei o quê. E, portanto, eu até tenho que estar a refriar temos os ânimos para as pessoas aumentar. Portanto, o abre e fecha tem um efeito muito forte do ponto de vista das pessoas comprarem. Também tem outra vantagem, que é que no Evergreen não temos ou pelo menos não temos com esta força, que é nós recebermos as pessoas. Ou seja, aquilo que nós chamamos o termo em inglês é onboarding, não é? Ou seja, as boas-vindas que nós damos às pessoas é muito mais forte a experiência quando nós recebemos toda a gente ao mesmo tempo do que uma pessoa que entra por um processo automatizado, que não tem grande personalização, etc. No nosso caso, nós telefonamos a toda a gente, temos uma cerimónia de abertura, temos o acompanhamento daquelas pessoas que entraram todas ao mesmo tempo. As pessoas que entraram ao mesmo tempo também passam-se a conhecer quem é que são da mesma turma e, portanto, também tem uma digamos que uma colaboração diferente, estabelecem relações. Por isso, há muitas vantagens, há mesmo muitas vantagens. Mas, mais uma vez, depende da estratégia, porque nós podemos fazer o abre e fecha, digamos que fazemos lançamento, abrimos e depois fechamos, e depois, entre lançamentos, podemos ter o mesmo produto em evergreen, em perpétuo, dentro de uma sequência. Isso também é outra coisa que se pode fazer, perfeitamente. Nós já fizemos isso. E que mas também, em termos de conversão não é a mesma coisa. É menor. Em termos de conversão é menor, mas, por outro lado, é bom que tenhamos isso, porque se nós estamos a fazer um lançamento, principalmente um lançamento que eu faço, que é ao vivo. Eu faço um lançamento ao vivo, com um estúdio montado, que é o único em Portugal, e suponhamos, espero que nunca aconteça, mas suponhamos que uma pessoa fica doente. Okay? É um risco elevado. Uma pessoa fica doente e, de repente, temos o investimento, temos essas coisas todas e vamos arrancar e ainda há umas masterclass atrás. O Nelson da Palco 22, que é o nosso parceiro no estúdio, e do qual ele também faz parte do KDF, nós estávamos a montar tudo e na noite anterior de nós arrancarmos a Masterclass, o Nelson teve um acidente muito grave. Foi parar ao hospital, etc. E de repente tudo se podia ter, digamos que, desmanchado naquele momento. E felizmente que a equipa dele foi absolutamente excepcional, absolutamente espetacular, que fez as coisas de forma que as coisas não se perdessem.
porque o Nelson era um elemento vital, era a pessoa que fazia a realização e que fazia a produção por trás na regi, e portanto há sempre coisas que podem acontecer. Logo, aquilo que eu aconselho é termos os dois, porque nunca se sabe quando nós vamos precisar, do perpétuo. Inclusive, e só para fechar, eu tenho um plano de mesmo que eu saia de cena, ficar com o Evergreen a funcionar, digamos que para sempre. Para sempre. Inclusive, se cá um dia ainda de morrer, e o Evergreen estará a funcionar para os meus filhos. E, portanto, essa é uma parte que nós também devemos dominar do ponto de vista estratégico. No fundo, criar um rendimento passivo para, Sim. se nós não pudermos estar lá, temos as nossas coisas asseguradas, não é? Sim, fundamental. E depois há uma coisa que nós chamamos de produtos fuel, que são produtos abaixo de 50 euros, que são produtos que podem ser vendidos muito sem webinar, sem nada, diretamente anúncio, diretamente a página de vendas, e que nós temos uma das alunas que já vendeu mais de 500 produtos fuel. E, portanto, de repente, nós utilizamos essa receita para investirmos em publicidade. Porque às vezes as pessoas pensam, ai meu Deus, o Ricardo está a aparecer para tanta gente, isto deve ser um budget enorme. Não é. Não é. É a estratégia, é que nós vendemos coisas que estamos a reinvestir diretamente em marketing. E de repente, em vez de sair do nosso bolso, não, sai diretamente do produto de baixo ticket que estamos a vender e que está a ser reinvestido na publicidade. Boa. Por acaso é uma estratégia que eu não tinha ainda pensado aplicar, mas que faz muito sentido nesse ponto, lá está, para conseguir manter aqui, porque os custos realmente do lançamento, não, os custos do webinar, preparação do webinar ainda são significativos, embora eles vão representar aquilo que nós queremos investir, mas como o Ricardo disse ali no início, à medida se nós queremos escalar, se nós queremos chegar a mais pessoas, se nós queremos propor o nosso serviço a mais pessoas, então nós temos que realmente investir mais e começar com 500, depois para 1000, para 1500 e por aí fora, e é preciso que esse dinheiro venha de algum lado. E depois na própria publicidade, temos que saber, porque muita gente, e começámos por aí, não foi? Que é, eu conheço dos anúncios, etc. Porque os anúncios ficam na memória, não é? Os anúncios ficam na memória. E quando nós estamos a fazer com que o anúncio chegue a mais pessoas injetando, nós sabemos que muitas dessas pessoas não vão clicar, mas que vai ficar na memória. Vai ficar na memória. Numa próxima vez que nós apresentamos, muito provavelmente elas dizem, se calhar eu devia clicar para ver o que é isto. Se ele não morreu, ainda é sinal que ainda funciona isto. Exatamente. Portanto, eu acho, e pegando naquele anúncio que nós chegámos a mais de 1 milhão de pessoas, a estratégia desse anúncio foi também colocá-lo, porque nós quando fazemos um anúncio no YouTube, nós temos duas formas, ou colocamos o vídeo como público ou como não listado. E depois ou ligamos os comentários ou desligamos os comentários. Naquele, eu de propósito deixei os comentários ligados, eu sabia que ia haver um conjunto de haters a colocar lá comentários, e então o que eu fiz foi comentar em cada comentário. A minha equipa só dizia, mas podemos apagar? Eu, não apaguem nada, deixem estar que eu faço a gestão. E então eu respondia todo o hater. E depois eu respondia por cima e assim sucessivamente. O que é que isso causou? Causou que durante o mês de agosto foi dos vídeos mais vistos em Portugal. Porque de repente aquilo que provocou sururu, e o YouTube estava a ver um vídeo que de repente estava a ter muito envolvimento, e para o YouTube ele está-se pouco marimbando se o envolvimento é haters ou não. É bom ou mau. Ele começou a distribuir a mais pessoas. Nós tínhamos um vídeo que tinha o mesmo budget de inicialmente, e um tinha 100 mil views e o outro estava a atingir 1 milhão. E portanto, havia aqui um diferencial enorme. Logo, tinha a ver com a estratégia que eu estava a aplicar, que era, comentários em cima, claro que envolvia mais tempo, como se eu tinha que estar quase 24 horas a olhar para o anúncio, mas constantemente foi uma estratégia utilizada em que o objetivo era distribuir o máximo possível organicamente, utilizando os comentários para isso. E, portanto, por vezes não é um budget por ir além, porque havia pessoas que achavam que eu estava a gastar milhões, quando o nosso budget para esse anúncio, se não me engano, foi 10 mil euros. Portanto, então, 10 mil euros para chegar a um ponto, 1 milhão e 100 mil pessoas, para mim tudo bem.
Então aqui o segredo é trazer haters para os vídeos. Faz parte. Inclusive nós tivemos 4 youtubers que viram que aquele vídeo estava a ganhar atração, e foram fazer um vídeo acerca do meu vídeo. para ganhar tráfego para eles, não é? Para ganhar tráfego para eles. Eu só agradeci. Mas aconteceu que a Rádio Renascença, a Joana Cruz, no primeiro dia do Web Summit, fez uma sátira acerca de mim. Absolutamente espetacular. Eu depois agradeci à Joana, porque, mais uma vez, era publicidade que estava a trazer. E, portanto, nós agradecemos, foi o nosso melhor ano de sempre. Muito bom. Ricardo, agora então vamos numa fase final. Entrando agora aqui dentro daquilo que é o banho, daquilo que é o banho frio, como referiu e tudo mais. Quando está na altura do banho frio, do banho gelado, o que é que o Ricardo costuma cantar nessa altura? Não canto, mas utilizo uma estratégia desde há 20 anos. Desde há 20 anos faço isto. Faço 3 perguntas a mim próprio. E normalmente eu gosto de tomar o chuveiro à noite e faço 3 perguntas a mim próprio. A primeira pergunta é: o que é que eu fiz hoje bem? O que é que eu realmente hoje fiz que fiz bem, que realmente correu bem, e faço uma reflexão sobre isso. Depois, a segunda pergunta que eu faço é: o que é que eu faria diferente? O que é que eu faria diferente? Ou seja, o que é que eu hoje fiz que devia ter feito diferente? Se calhar, eu vou dar um exemplo. Ontem quando estava no chuveiro, pensei exatamente nisto. E uma das coisas que pensei em fazer diferente foi, de manhã, quando eu fui levar os meus filhos à creche, eu e a minha mulher fomos levar à creche, e então, a certa altura, nós íamos a passar num sítio e estava muitos carros, e portanto houve assim uma paragem, houve assim um engarrafamento, e passou um rapaz de bicicleta com como é que eu ia dizer? Com um reboque que tinha um espaço publicitário. Estava a andar de bicicleta e tinha um reboque com um espaço publicitário. E ele parou, bateu à janela e disse: é o senhor da internet, não é? E eu disse: sou. Se calhar sou. Eu disse: se calhar sou. Ele apontou assim orgulhosamente, que eu gostei muito, ele orgulhosamente apontou para o seu placar e disse: olha, isto é a minha empresa. Eu olhei para o placar e disse: olha, falta-te o link do teu site para anunciar melhor isto. E pronto, ele cumprimentou-me e foi feliz. E eu, no final da noite estava a pensar nisto e pensei assim: eu devia ter dito mais qualquer coisa. Esse cara devia ter feito de forma diferente. Okay? Tudo bem, ele disse-me, reconheceu-me, tudo bem, mas eu devia ter dito, se calhar, olha, se calhar o tempo que estás aqui a andar de bicicleta, se calhar se investisses em conteúdo e em publicidade local, ias ter muito mais resultado do que o tempo de andar de bicicleta. De repente, eu podia ter dado mais valor, okay? Podia ter feito de forma diferente. Ou seja, só estou a dar um exemplo à resposta à segunda pergunta. Depois tenho uma terceira. E a terceira é: o que é que eu posso fazer amanhã? O que é que eu posso fazer amanhã que possa ser um bocadinho melhor em relação a hoje? Okay? O que é que eu posso fazer amanhã que possa ser um bocadinho melhor a hoje? E estas 3 perguntas, eu faço isto desde há mais de 20 anos e ajudam-me pelo menos todos os dias a ser um bocadinho melhor. Quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista de pai, de marido, a ser um pouco melhor. E esse é o meu tópico. Ainda para mais, como momento de chuveiro, para mim, como eu tenho um casal de gêmeos, com quase 3 anos, 2 anos e meio, e mais a minha mulher e mais a gata, e de vez em quando, eu não sei se vocês têm filhos, mas de vez em quando nós temos filhos, reúne-se toda a gente na casa de banho. Estar na sanita, toda a gente se reúne ali. É uma coisa muito emocionante. É o ponto de encontro. E então o chuveiro, como tem a divisão, é o único local em que eu posso ter a reunião com me, myself and I, que é a reunião com o próprio. E por isso utilizo essas 3 perguntas que me dão muito jeito. Eu gostei mais desta abordagem do que da música. Eu só não sei como é que eu vou pôr aqui a música. Tens de usar a tua criatividade agora. Ok, eu vou pôr aqui qualquer coisa. O que é que daria aqui como conselho a alguém então que gostasse de amanhã começar a fazer aquilo que nós 3 fazemos neste momento, que é marketing digital, mesmo que uma pessoa
em baixo não queira assumir isso, mas Não. para chegar ao nível do Ricardo. Depois de hoje já quero. Eu começo a ficar curioso. Qual é que é a tua área? Não, eu sou engenheira. Sim. Mas tenho uma página de finanças pessoais desde 2020 e tenho tipo 12 mil seguidores. E o Pedro, pronto, e agora fazemos aqui este podcast também sobre finanças pessoais, e o Pedro está-me a tentar convencer a criarmos aqui o produto digital, dar o passinho extra. Não é o produto digital, é a resposta para as pessoas começarem realmente a meter as mãos na massa. É que isso é importante. A nossa diretora financeira, a Joana, ela como ela pertence, ela costuma fazer as nossas masterclasses, porque nós temos, normalmente quando fazemos masterclasses, nós temos 10 a 12 contas de Zoom, portanto temos normalmente, sei lá, 200 a 300 pessoas às vezes nas salas, vai variando um pouco, e portanto temos um ou dois embaixadores da nossa equipa em cada sala a gerir aquelas salas. E a Joana costuma estar numa dessas salas e quando começou a fazer a masterclass, começou a olhar. Ela é contabilista certificada da área financeira, então o que é que ela fez? Criou uma conta de Instagram para profissionais, para freelancers, e começou a falar de finanças para freelancers. A essa altura abriu isto tudo no Instagram, abriu um stories, fez inscrições para um webinar dela, um webinar pago, e de repente ela já fez 3 ou 4 webinars pagos só assim, garantidamente. Portanto, ou seja, é uma área muito forte. Inclusive nós temos um aluno que é o Frederico, que também fala muito sobre aindas e que tem tido um êxito absolutamente enorme. Ou seja, é uma área que é muito, muito apetecida, e ainda para mais. Se vocês gostam e são apaixonados e ainda por cima têm resultados, é avançar porque as pessoas precisam mesmo de saber gerir o dinheiro. Eu próprio, só há pouco tempo, comparativamente com muita gente, só há pouco tempo, só há 7, 8 anos é que comecei a aprender a gerir o dinheiro, e hoje em dia pode se calhar não parecer, mas eu vou fazer 50 anos este ano, e portanto só aos 43 anos é que aprendi a lidar com o dinheiro. Logo, existe uma grande vantagem para vocês que são muito mais novos e para outras pessoas que vão ouvir não cometerem os erros que eu cometi e que outras pessoas cometem por não terem literacia, não terem o conhecimento financeiro que deviam ter. E, portanto, é um serviço, mais uma vez, é um serviço. É algo que vais ajudar bastante gente e, portanto, é a tua obrigação. O J. Abraham diz isso. É a obrigação moral, é a nossa obrigação moral. Se nós temos algo que pode fazer diferença na vida das pessoas, nós estamos a ser egoístas, não vender. Okay? Basicamente, eu saí daqui entusiasmada. Basicamente, estás a ser egoísta, ok? É que pode não parecer, mas nós já vamos aqui em aproximadamente, olha, com este episódio vamos em 33 episódios de podcast. Quase desde o início que eu tenho falado sobre isso. Ou seja, vamos em 33 semanas aqui, 33 semanas aqui a falar sobre o assunto, a dizer realmente que tentar incutir aos bocadinhos, mas que funciona. E acho que isto vai lá. És engenheiro de quê? Isto já não pode ser. Já não pode dizer, ok. Isto temos aqui uma linha que não pode passar. Eu posso dizer depois. Ok, está tudo bem. Não, é porque eu ia dizer que podes complementar os dois, é só mesmo por isso. Podes complementar os dois, garantidamente. Nós por acaso nos complementamos aqui esta parte das finanças pessoais com os investimentos através da GoParity, que é o nosso patrocinador oficial aqui do podcast, onde, neste caso, quando o Ricardo começou a falar de investimento em empresas e tudo mais, eu pensei até que ia falar sobre empresas e plataformas peer-to-peer, e neste caso fica aqui o convite de... Não, eu por acaso não disse porque achei que podia acontecer isso, ou seja, podia vocês terem um sponsor e era deslocante da minha parte estar a dizer aqui nomes de outras plataformas, é só mesmo por isso. Sim, mas nós temos então a GoParity, que é uma plataforma peer-to-peer de investimentos sustentáveis, onde neste caso pode-se expor a investimentos locais e internacionais com juros desde 4% a 8%.
E se ainda não se inscreveu, utilizando o código chuveiro5, você ganha 5 euros. Não é que faça muita diferença nos milhões, mas que 5 euros para realizar o primeiro investimento gratuitamente. É sempre dinheiro, é sempre dinheiro. Então não pode menosprezar. É como as vendas quando são poucas. Não podemos menosprezar. Exatamente. Nem pensar. E vale lembrar que 5 euros, aqui falando em marketing digital, 5 euros pode parecer, mas não dá para chegar aí a muita gente, se for um anúncio bem feito. É verdade, é verdade. Acho que ficamos por aqui. Mary, queres dizer mais alguma coisa aqui, só para terminarmos? Não, queria só agradecer a presença do Ricardo, eu fiquei mesmo entusiasmada, gostei muito de ouvir e acho que as pessoas vão gostar, ficar sempre, lá está, nós temos a nossa página de finanças pessoais, sabemos que em Portugal quem trabalha por conta do trem está limitado aos salários que se pagam no nosso país que não são altos e depois fica difícil atingir certos objetivos e há muita gente que procura então uma renda extra e realmente a forma mais fácil, digamos assim, de conseguirmos conciliar com os nossos horários e com o resto e temos muita gente a fazer realmente essas perguntas e muitas pessoas com interesse nesta área, por isso acho que vai ser mesmo super útil para toda a gente que nos ouve. Muito obrigada. Sim. E já agora, só para dizer que para as pessoas que nos estão a ouvir, que neste momento o mercado é virgem. O mercado está praticamente virgem, ou seja, nós estamos com um atraso provavelmente de uns 5, 6 anos em relação ao Brasil. Estamos com atraso provavelmente de uns 3, 4 anos em relação ao mercado hispânico e talvez aqui uns 8 anos em relação aos Estados Unidos. Eu costumo dizer que tenho a máquina do tempo, porque como ando sempre cai lá, vejo as tendências a acontecerem. E em Portugal o mercado está virgem, ou seja, as pessoas que aparecerem para já vai acontecer que vão estar a desbravar caminho, que vão estar a desbravar caminho, como eu também comecei a desbravar caminho. Vai acontecer que no início vão aparecer sempre muitos haters, é o normal e isso é espetacular porque é o primeiro passo para o sucesso, é ter o primeiro hater. Ou seja, eu costumo dizer que sempre que há o primeiro hater faça uma dancinha, porque é bom sinal, ok? Isso é o primeiro passo. O segundo passo é que as pessoas vão começar a copiar. Okay? As pessoas vão começar a copiar, vai ser natural. Hoje em dia eu já vejo pessoas a copiar-me e está tudo bem, não tem problema nenhum. E isso até é bom porque quando as pessoas chegarem ao nível que nós estamos, já nós estamos muito mais à frente se não estivermos quietos. E portanto, até é interessante, por exemplo, eu utilizo t-shirts com textos feitos por mim. E hoje em dia já vejo colegas meus com t-shirts com texto também. E está tudo bem, e acho bom, e alguns desses colegas são meus amigos e até nós brincamos com isso. Agora, tem que passar a ação. As pessoas têm que passar a ação. Se não passarem a ação, se ficarem, vão perder mais uma tendência que aconteceu e depois, quando o mercado estiver cheio e mais maduro, como por exemplo está o mercado brasileiro, já se torna mais difícil, já existe mais competição, já se torna mais difícil vender. Portanto, eu sugiro que passem para a ação quanto antes. Portanto, Mary, se não percebeste, o Ricardo estava a dizer que este é o Bitcoin que ele não comprou em 2009. Exatamente. Bem visto, muito bem visto. Muito bem visto. É verdade. Não quero ter arrependimentos daqui a 12 anos. Se não queres ter que vir aqui a público assumir o teu erro. Exatamente. Então, olha, meus queridos, muito obrigado, Ricardo, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui no podcast, foi realmente um gosto, não o ouvimos a cantar, mas cantou para nós uma música que acho que vai pôr aqui o pessoal a mexer, que acho que é o mais importante e o objetivo aqui do podcast. Portanto, muito obrigado mais uma vez por ter participado e foi um gosto imenso. Obrigado. E, se não for mais nada, vemos num webinar ou numa live, quem sabe, fica o convite em aberto para participarmos aqui numa live no YouTube ou no Instagram, que acho que seria muito bom. Muito bem, muito bem. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Fica então à espera do produto, não é? Exatamente. Vai. Já agora, eu costumo dizer uma coisa sempre que as pessoas falam em depois fazer o produto e diz que ficam entusiasmadas, mas há um ponto em que do entusiasmo passa para a ação, ok? E como estamos aqui no podcast, estamos aqui ao vivo, ok? E aproveitando aqui a deixa, ok? Então seria bom que colocasse uma data. Qual é que seria a data para lançar? Eu acho que
visto que isto nós trabalhamos em conjunto, Sim. adoro. E eu acho que, primos, nós vamos lançar o produto oficialmente de como investir em ETFs de maneira simples e eficaz a partir do dia 25 de Abril, ou seja, minto, no dia 26 de Abril, na terça-feira 26 de Abril, o produto vai para o ar. Ok. Está combinado. Vamos à pressão. Tá feito. E vale lembrar que nós vamos ter um webinar onde nós vamos falar sobre isto às 18h30 e contamos com a presença de todos. Está feito. Agora já foste. Já estou marcando na agenda. 18h30. Dia 26 de Abril. Ok. E fica o Ricardo como convidado para lançarmos isto aqui ao vivo. Já está a data. Um abraço. Já está. Primos e primas, muito obrigado pela vossa participação. Vemo-nos no próximo episódio e até já. Adeus.